Bom, olá a todos, muito bom dia. Eu vou apresentar o template do trabalho de conclusão de curso do curso de Engenharia de Agrimensura e Cartográfica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Nós vamos utilizar o LaTeX. O LaTeX, a grosso modo, ele é um software que vai nos auxiliar na construção de documentos mais científicos e de forma mais profissional, onde quando eu tenho o template já pronto, que é o que nós temos aqui, que vocês terão, né? O template já foi desenvolvido, então o desenvolvedor do trabalho de conclusão de curso, ele não precisa ficar muito preocupado com todos os detalhes de formatação, porque eles já estão feitos. Basta seguir algumas regras que toda a questão de posicionamento de elementos na tela, margem, espaçamento, fonte, tamanho da fonte, isso tudo já está definido. Basta colocar os dados, né, do seu TCC, os dados que são texto, tabela. Claro que tem o padrão para a gente escrever isso aqui, usando justamente a linguagem de marcação, né? O LaTeX, ele é um software, mas ele também pode ser visto como uma linguagem de marcação, onde nós temos essas como se fosse umas tags lá do HTML. Aqui nós também temos uma espécie de tag para editar o nosso documento. E essas tags, isso vai depender de cada template, de cada personalização do LaTeX. Como no nosso caso, nós vamos estar utilizando o template desenvolvido pela ABNTeX, né? Tem aqui o site, vou dar os créditos, né? Então, aqui, esse template ele foi desenvolvido seguindo as normas da ABNT, estas normas aqui, exatamente as normas do nosso curso, né? Então, ele segue fielmente todas essas normas da ABNT, né? Então, o template, ele já está desenvolvido. O que a gente precisa fazer é colocar os dados, né, do seu TCC para cá. Normalmente, às vezes, você já tem alguma coisa escrita em Word ou mesmo em outro ambiente, em outro software, e quer converter para cá, ou não, fazer tudo do zero já dentro aqui do ambiente LaTeX. Bom, mas vamos por partes, né? O LaTeX, como eu falei, ele pode ser visto como um software de desenvolvimento de documentos científicos, mas também a gente pode falar que o LaTeX ele tem a sua linguagem própria, né, uma linguagem de marcação. Não é igual, né, mas ela é similar, ela lembra um pouquinho as características lá de um HTML, okay? Até no caso das tabelas, não é que é igual, não é que é igual, é parecido, lembra, dá tem uma lembrança, uma referência ao HTML, mas são coisas distintas. Bom, para utilizarmos o LaTeX, vocês terão que ou usar uma combinação de, por exemplo, quem estiver utilizando o Windows, quem estiver utilizando a plataforma Windows, lembrando que tem para várias plataformas, né? Tanto o LaTeX quanto outros ambientes que eu vou apresentar aqui, mas nesse momento eu vou focar aqui no Windows, né? Então, basicamente, vocês terão que baixar dois softwares
que é o MikTeX. O MikTeX, ele vai fazer um trabalho, não é que ele é exatamente, ele não é um compilador, mas a gente pode visualizar ele de forma análoga a um compilador utilizado lá no C++. Ele vai nos ajudar aqui a baixar alguns códigos fontes e transformar a nossa linguagem, né? A nossa linguagem aqui num PDF. Né? O MikTeX vai nos ajudar a fazer todo o processamento. É claro que eu não vou entrar em detalhes técnicos exatamente o que ele faz. É um pacote, né, de software que ele vai nos auxiliar aqui no Windows, né? Vocês podem vir aqui e baixar a versão para 64 bits ou 32 bits. Aí vai depender de cada arquitetura que vocês estiverem utilizando. Bom, então, basicamente, tem que baixar o MikTeX e eu recomendo baixar um ambiente de desenvolvimento, né? Um pouco mais elaborado do que o padrão que vem no MikTeX. Eu recomendo o Tex Studio. É como se fosse, igual fazendo uma analogia lá ao C++, que tem lá o seu compilador, né? E também tem o editor lá, que a gente às vezes usa o CodeBlocks, pode utilizar o Visual Studio, enfim. Aqui a gente também tem nosso ambiente de desenvolvimento, que no caso é o Tex Studio. Ele vai nos ajudar, né? Tem ferramentas para nos ajudar a programar, enfim. Eu vou até apresentar ele depois, mas lembrando que esses dois softwares vão trabalhar em conjunto, né? Então eu recomendo baixar todos esses dois, o MikTeX e o Tex Studio. Lembrando que se você estiver na plataforma Windows, ok? Caso algum de vocês tenha necessidade de fazer para outra plataforma, é só me procurar. Bom, então esse aqui é o site oficial, né, do LaTeX, para quem quiser. Algumas distribuições, né, que nós temos, igual eu estava comentando, que tem o MikTeX, existem outras também, né? Existem outras, mas eu recomendo o MikTeX junto com o Tex Studio, certo? Um outro software aqui que vocês podem baixar, o instalador, versão 3.1.1, é o mais atual neste momento, né? 23/2/2021. Muito bem. Além disso, nós podemos, como o próprio site aqui recomenda, nós podemos utilizar uma plataforma web. Por exemplo, o Overleaf. O Overleaf, basta você fazer uma conta aqui no Overleaf, que você não precisa instalar nada, só tendo um navegador compatível, por exemplo, o Chrome, que é o que eu estou usando agora. Vai funcionar muito bem no Firefox, no Edge, enfim. Mas eu estou utilizando aqui o Chrome, então utilizando o Overleaf, a vantagem é que você não precisa instalar nenhum software adicional na sua máquina, certo? Pode editar tudo online. A única desvantagem é que você tem que estar com a internet o tempo todo na hora de editar isso aqui. Outra vantagem é que você pode compartilhar isso daqui com o seu orientador e vocês dois, ou com o orientador, com o colaborador, enfim, com várias pessoas. E esse grupo de pessoas pode trabalhar aqui basicamente em tempo real, né? No mesmo documento. Isso pode ser bastante interessante para todos aí que estão envolvidos no TCC, no trabalho de conclusão de curso. Muito bem, turma.
O nosso modelo, igual eu comentei, ele foi baseado num modelo canônico. Quem quiser baixar os modelos canônicos do ABNTech, eles estão aqui, né? Tem toda a parte da documentação. Então, basicamente, nós pegamos esse modelo canônico e fizemos algumas personalizações. Por exemplo, colocamos o logo aqui da universidade, enfim, alguns posicionamentos, alguns pequenos detalhes visuais, mas que mantenha as regrinhas da MNT, enfim, pouquíssimas alterações mesmo. Bom, tá. E aí como é que vocês vão fazer? Então vamos aqui agora direto ao ponto. Eu vou mostrar o exemplo primeiro, né, na aula de hoje, no Overleaf. Depois eu vou mostrar outros exemplos usando o Text Studio. Então tudo que você faz em um, desde que você que esteja escrevendo, o que funciona em um vai funcionar no outro. Basicamente, né? Não posso garantir que tudo vai funcionar 100% igual, mas boa parte vai funcionar exatamente igual em um ou no outro. Ah, e qual que é melhor? Bom, isso aí vai do gosto de cada um. Igual eu comentei, aqui você tem a opção de deixar tudo online para várias pessoas ao mesmo tempo. Só que no Text Studio a gente vai perceber que algumas ferramentas que tem lá para nos ajudar a programar isso daqui não tem no Overleaf, ou ainda não tem, pode ser que eles vão desenvolver ainda. Principalmente ferramentas visuais para você desenhar uma fórmula com o mouse e ele já gerar o código daquela fórmula. A gente vai ver isso aí na próxima aula. Na aula de hoje, eu vou fazer um apanhado geral mesmo do nosso template, né? O começo básico. E nas próximas aulas nós vamos aprofundar, por exemplo, em tabela, em figura e também em equações, fórmulas que às vezes vale a pena você fazer uma parte lá no Text Studio, depois que ele gerar para você, trazer aqui para o Overleaf. Bom, mas nessa primeira aula eu vou basicamente mostrar aqui o nosso template, certo? Bom, então turma, eu vou primeiro mostrar aqui o nosso template do início até o final. Depois eu vou fazer alguns outros comentários de como que vocês vão fazer para baixar o template e abrir isso aqui no Overleaf, ok? Mas vou comentar direto aqui, indo direto ao ponto para vocês verem que não é tão complicado assim de trabalhar em cima de um template já pronto. Bom, então, veja que a gente tem essa, como se fosse uma tag, né? Barra document class. Isso daqui vocês não vão mexer. Nada disso aqui vocês vão mexer. Quando vocês visualizarem uma porcentagem, é o comentário. É como se fosse um barra barra lá em C++ ou barra asterisco, né? Então, aqui a gente tem um comentário, ok? Esse comentário aqui, né? Esse comentário aqui. Então, tudo que está em azul, basicamente, é comentário. E vocês não vão mexer em nada daqui, certo? Bom, esse comando... Então, esse comando usePackage, ele basicamente vai incluir códigos extras, né? Novos códigos aqui para editar o documento, como se fossem bibliotecas de código. Bom, e novamente, vocês não vão alterar isso daqui. Às vezes, para alguns trabalhos, vocês podem incrementar, vocês podem colocar novos pacotes, né, do LaTeX para trabalhar com determinado tipo de elemento. Bom,
Mas, lembrando, isso aqui não é um curso de LaTeX, é apenas apresentar o template, né? Como é que a gente vai trabalhar em cima desse template, porque com o LaTeX eu poderia fazer até um jogo aqui dentro, né? Desse PDF. Então, é uma linguagem extremamente poderosa, né? O LaTeX. Não vamos entrar a fundo na linguagem. Então, olha só. Então, todas essas linhas aqui, nada de mexer, até o barra título. Então veja, esse barra título, obviamente, esse aqui é como se fosse um comando, né? Uma tag, onde foi um brasileiro que gerou, né? Porque o LaTeX foi desenvolvido na linguagem, na língua americana, né? No inglês, né? E como vocês podem ver, tem barra título, barra autor, barra local. Isso aqui já é coisa do ABNTech. É como se fosse essa tagzinha aqui, barra título. Veja, é como se fosse uma variável, a grosso modo. Então esse barra título aqui, quando eu coloco barra título e entre chaves eu coloco essa string, né, esse texto, eu estou colocando como se fosse um texto dentro de uma variável string e o template ele vai imprimir o título mais de uma vez. Uma vez aqui, outra vez aqui. Então é como se fosse uma variável mesmo. E aí quando precisar, o sistema imprime ela e na formatação adequada da página. Então eu só preciso escrever no meu documento uma vez o nome do título, mesmo que ele apareça em várias vezes no documento. Isso vai depender de cada template, do que você está fazendo. Mas veja bem, então o título do documento ele está nessa, como se fosse nessa variável barra título ou nessa tag, como queiram chamar. E aqui dentro vocês vão colocar o título do TCC de vocês, ok? Então veja, o que vocês colocarem aqui, ó, vou clicar aqui em recompilar. Veja que ele aparece teste, ó. Ele aparece. Ó, veja que eu só alterei teste aqui, né? Só alterei aqui. Ele aparece aqui e aparece aqui também. E pode ser que apareça em outros lugares. Olha, teste aqui de novo. Então, olha que bacana. Ele usa como se fosse mesmo uma variável. E aí, quando ele precisa daquele dado que está dentro da variável, ele imprime e faz a formatação adequada para aquele momento. O tipo da fonte, o tamanho, a coloração, se está em negrito, se está em itálico. Então ele faz isso aqui tudo para gente. Ok? Muito bacana, né? Muito bem, vamos voltar aqui. Bom, aqui vocês vão colocar o nome de vocês em caixa alta. Escrevam o nome de vocês aqui em caixa alta. Autor, certo? O local vocês vão manter seropédica, data vocês vão alterar caso necessário, né? Quando vocês forem defender, coloquem a data aqui, né? Da defesa, o ano, né? O ano aqui, ó. O orientador e o orientador, caso tenha, caso não tenha, é só apagar isso daqui, né? É só limpar. Caso não tenha orientador, é só não colocar. Bom, no caso de orientadora, e co-orientadora, é necessário colocar
um colchete antes, né? Um colchete antes. E aí o que você escrever aqui dentro desse colchete vai ser impresso na hora que for necessário. Igual aqui, ó, orientadora. Se colocasse um X aqui, ó, iria aparecer um X aqui. Então, caso queiram colocar da forma que for definido, né? Então, basta alterar aqui. Caso seja orientador, né, vocês podem simplesmente tirar ele vai deixar aqui orientador, Wagner, ok? Então, caso seja necessário alterar, né? Caso de orientadora, ou qualquer letra que quiser colocar aqui, basta alterar aqui dentro, ou no caso de orientador, com orientadora, basta alterar dentro do colchete que vai aparecer aqui e em todos os locais que seria chamado orientador e co-orientador, ok? Bom, então veja que basicamente esse começo aqui é alterar os dados que estão entre essas chaves de cada tag ou de cada variável. Aqui não precisa mexer, né? Instituição, né? Tá tudo pronto. Tipo de trabalho de conclusão, tudo já tá tudo pronto. Que é o nosso template, a gente já alterou essa frase que fica aqui, ó, né? Trabalho de conclusão de curso apresentado à Universidade Federal Rural, enfim, tá tudo pronto. Vocês não precisam mexer com nada disso, olha que bacana. Aqui também não precisa mexer, né? Aqui também não. Aqui o logo, caso, né, caso seja necessário mudar o logo, mas não precisa, deixa esse logo, né? O certo é exatamente esse logo. Não precisa mudar, né? É esse que é o logo padrão nosso. Então deixa ele. Não precisa alterar nada, tamanho, nada. Não precisa fazer nada, tá tudo pronto. Em relação ao logo, né? O TCC não tá pronto. TCC vocês têm que fazer. Bom, folha de aprovação. Então, na folha de aprovação, basicamente, o que vocês vão ter que alterar, né? Veja que o orientador já está aqui, né? Ó, imprimir orientador, tá vendo? Barra imprimir orientador. Então, também é uma tag lá do ABNTech, né? Tá em português, né? Barra imprimir orientador. Então, tá tudo pronto. No caso do orientador, já tá o nome dele aqui, né? Ou da orientadora, né? No caso, né? Orientadora. Certo? Só adequar, né? O nome aqui embaixo, orientadora. Aí, beleza. Bom, e aí o nome de cada convidado. Nome do convidado 1, nome do convidado 2, nome do convidado 3, enfim. Isso é lá para o TCC 2, né? Não é para disciplina, não precisa fazer isso aqui para disciplina. Pode deixar desse jeito mesmo, convidado 1, convidado 2. Porque na disciplina de TCC 1, né, vocês não vão defender.
vocês não vão defender o TCC final, vocês vão defender só o pré-TCC, né? Então, mas lá no TCC2, quando vocês tiverem todos os membros já definidos, vocês coloquem aqui o nome de cada convidado, certo? Muito bem. Aí coloca convidado 1 ou convidado, sei lá. Aí fica a critério. Professor 1, professor 2, pode colocar assim também. Bom, aqui é uma dedicatória. Aí basta alterar, ó, dentro desse text it aqui, você pode colocar, né, a sua dedicatória. Escrevi aqui dentro, já está na formatação. Então veja bem, olha que legal. É só você colocar o seu texto, lembrando que esse barra barra aqui é para fazer quebra de linha, caso você queira, né, fazer a quebra de linha forçada, não automática. Você vai ver isso visualmente no PDF, né, e vai olhar se há necessidade ou não, né, de fazer determinada quebra de linha, né, que caso não tivesse feito aqui, né, a quebra de linha. Ele ia ficar assim, né, aí só por questão visual mesmo, às vezes vale a pena usar uma quebra de linha nesse caso. E vocês não apaguem o resto, VSpace, não vai apagar mais nada não, só mesmo alterar isso daqui, que está entre as chaves, o texto, ok? Então, agradecimentos, colocar o texto do agradecimento aqui, epígrafe depois, caso queiram colocar. Professor, eu não quero epígrafe. Veja que existem algumas tags que são assim, ó, barra begin, agradecimentos. Então, end, ele fecha agradecimentos. Então, se você não quiser colocar agradecimentos, é só você deletar isso daqui. Ok? Mas, caso queira deixar agradecimentos, né? Coloque seu texto de agradecimento aqui, ou epígrafe. Não quero epígrafe. Então faz o quê? Deleta isso aqui. Ok? Entre o begin epígrafe e o final, o fim da epígrafe. Deleta isso aqui tudo. Ok? Muito bem. Resumo. Né, o texto do resumo. E as palavras-chave. Palavra-chave 1, ponto. Palavra-chave 2, ponto. Palavra-chave 3. Certo? Só alterar. Você não vai alterar. Veja que agora você não vai alterar essa chave aqui. Né? Você não vai alterar essa. Você não vai escrever nada aqui no palavra-chave. Você vai escrever aqui. Por exemplo, sig. ArcGIS. Enfim. Vou alterar as palavras-chave aqui direto. E o resumo aqui. Lembrando que isso daqui é para o TCC 2. Ok? TCC final. Isso aqui vocês podem deixar desse jeito e entregar desse jeito para o TCC 1. Bom, e aí olha que bacana o LaTeX. Ele começa a nos ajudar bastante na situação, por exemplo, de criar a lista de ilustrações. Ele já cria para gente. Ó, vocês basta inserir uma ilustração que ele vai fazer já automaticamente a lista de ilustração. Então, a lista de ilustrações de quadro e de tabela são feitas por aqui. Então vocês não vão mexer nisso aqui. Vocês não vão mexer nisso aqui. Vai deixar desse jeito que ele vai fazer automático para vocês. À medida que vocês forem colocando esses elementos no texto, seguindo as regras que nós vamos ver,
ele vai fazer automaticamente para você a lista de tudo isso aqui. Então, não precisa nem mexer. Aí, caso seja necessário lista de abreviatura e siglas, aí tem que fazer na mão. Dá até para automatizar, só que esse template não está automatizado. Mas você pode ir atrás disso aqui e usar uma biblioteca, um outro pacote que faz essa lista de abreviatura automática. Dá para fazer isso. Ou simplesmente não ter, que isso é o item opcional. Okay? Isso é um item opcional. Então aqui, siglas, né? Abreviaturas de siglas. E também a lista de símbolos. Certo? Então veja que para eu colocar um símbolo, eu tenho uma forma específica para colocar. E a gente vai comentar isso em uma próxima aula, né? Como que eu faço esses símbolos, fórmulas, equações. Existe uma forma, a gente não pode simplesmente pegar lá do Word e jogar para cá, que não vai funcionar. Então, por exemplo, o gama, o lambda, o zeta, eu tenho uma tag, né? Uma forma de programar isso aqui no LaTeX para exibir corretamente o nosso símbolo, okay? Ou a nossa fórmula, a nossa equação, integral, funções, enfim. Então a gente vai ver isso aqui depois. E no caso ali da abreviatura e sigla é mais tranquilo, né? Basta você colocar o barra item, né? A sua sigla entre colchete e o que ela significa depois na frente. E aí ele faz a formatação para você. Só você colocar assim, ele já faz toda a formatação para você. Muito bem. Sumário, mesma coisa, ele faz automático. Ok? Então, não mexam nisso aqui também, tá? Ok? Isso aqui não é, isso aqui não é o sumário, tá? Mas não mexam nisso aqui também. Muito bem. E aqui, pessoal, é a nossa estrutura do TCC. Composta de introdução, sendo um capítulo, ok, ó, introdução. Então, toda vez que tiver um chapter, um capítulo, nós vamos ter toda a formatação já pronta pelo template. Vocês só vão escrever o título do capítulo, né, que ele já faz toda a formatação e a numeração pra gente. Quando eu tenho um subcapítulo, subitem, subseção, que no caso ele no LaTeX chama capítulo, seção e subseção, subseção e por aí vai. Então, quando eu tenho essa seção, o que é essa seção? Ou se você considerar que isso também aqui é uma seção, não é um capítulo, enfim, isso aqui é uma subseção. Mas aqui no LaTeX vai considerar nesse template que os itens primários, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eles são capítulos, ok? Então, quando você tem um item interno, por exemplo, 1.1, 1.2, 1.3, são itens internos a esse item introdução, aí como queira chamar, né? Se você quiser chamar, a sua introdução é a sua primeira seção. E aí eu tenho 3 subseções dentro do introdução. Então, essa subseção, você vai ter que usar essa tag section. Então, essa tag, ela basicamente, o que você tem que fazer é dar um nome para essa subseção ou seção.
Se você estiver tratando isso aqui como capítulo e isso aqui como seção. Então veja, para não ficar confuso, vamos sempre chamar isso aqui de capítulo, ok? Capítulo 1, capítulo 2. Apesar que não é comum a gente tratar capítulos no TCC, mas veja, isso aqui é a programação. O nome que está aqui, esse barra chapter está aqui, não importa, ok? Importante é o que ele significa para a gente. Então, ele vai introduzir o nível 1 de sessões. Ok? Então, introdução. É o chapter, introdução. Se eu quiser agora fazer uma subseção ou uma seção desse capítulo, section, e entre chave o título da seção. E veja, ele já coloca em caixa alta, seguindo o nosso template. Esse é o nosso template, ok? Eu não gostei, eu quero fazer de outra cor, eu quero fazer... Não pode. Esse é o template que tem que usar exatamente dessa forma. Aqui é caixa alta, sem negrito, aqui é com negrito. E você não tem que colocar negrito. Ele vai colocar para você. Você só tem que colocar o nome. O nome de cada seção, subseção, subseção, enfim. Igual aqui, ó. Então, capítulo introdução. Introdução. Objetivo geral, objetivo específico e justificativa estão dentro de introdução. Então, ó, section, objetivo geral, objetivos específicos, justificativa. Então, 1.1, 1.2, 1.3 já numerou pra gente. Tá vendo? Não teve que escrever nada aqui, ele já fez pra gente a numeração. Agora, um nível 3, né? O nível 3 aqui, supondo que esse seja o nível 1, esse aqui o nível 2, né? Um nível 3, que seria 1.3.1, por exemplo. Está dentro do justificativa, né? Então, esse terceiro nível, ele é caixa baixa, né? Alterando letras maiúsculas entre as palavras e negrito. E um quarto nível para frente, tudo alterando caixa alta, caixa baixa entre as palavras principais, né? E sem negrito. Ele já faz isso aqui tudo, então não precisa preocupar nem com numeração e nem com questão de tamanho de fonte. Só escrever. Eu preciso de uma outra, de uma subseção. Então é só escrever barra sub section. Nível 5. Ok? Só que aí veja que ele colocou em negrito. Aí é o seguinte. Aí o que tem que ser feito? Se você tiver mais do que o que eu não recomendo fazer essa quantidade de subseção em um TCC. Ok? Tem muita subseção. Mais do que o 4 nível, eu acredito que não será necessário. Mas caso você queira fazer o 5º nível, o 6º, o que você tem que fazer? Pegar isso daqui, colar aqui, quiser fazer um comentário, né? Então você vai ter mais uma subseção. E aí, opa, faltou colocar o sub aqui, né? Sub.
e aí por diante. O tanto de seção que você tiver, você tem que fazer esse comando aqui para botar a fonte normal, ok? Para todas as subseções. Ou seja, mudar isso aqui, né? Colocar mais um sub nessa tag maluca aqui, nessa tag grandona. A Benitex section, subsection, subsection, sub e por aí vai. Até o final. Até o tanto de subseção que você quiser. Mas lembrando que não é bom ficar fazendo essa quantidade de subseção. Ok? Só se o seu TCC é muito grande, né? Sei lá, você está fazendo um TCC com 200 páginas. Aí pode ser que tenha, ok? Mas um TCC, naturalmente, ele não passa de 80 páginas, ter mais do que o quarto nível é desnecessário. Okay? Isso na minha opinião. Pode ser que seu orientador pense diferente e aí vai ter que fazer. Ou a banca pense diferente, né? Muito bem. Então, veja aqui, eu tenho os outros capítulos, que é revisão de literatura, material e métodos. O 3, tá vendo? Ele já numera pra gente. Resultados e discussões. Considerações finais. Muito bem, legal. Ah, mas e o texto? O texto vai ficar onde? Bom, o texto vai ficar aqui dentro. A gente vai escrever o texto aqui dentro do seu TCC. Depois a gente vai ver isso com calma. Igual eu falei, na aula de hoje eu vou fazer um apanhado geral, ver o documento de forma ampla. E aí, nas próximas aulas, nós vamos aprofundar e trazer algum exemplo de cada um. Né? Caso vocês tenham alguma dúvida, podem me enviar. E a gente vai trabalhando parte a parte. Okay? Eu vou trazer vários exemplos, enfim. Bom, vamos supor que eu queira colocar alguma coisa aqui na introdução já de uma vez. Bom, então, vamos fazer o seguinte. Vou pegar isso daqui, tudo que está aqui, vou recortar e vou levar para cá, trazer para cá. E vou recompilar. Que aí vocês vão ver o que vai acontecer. Pronto. Já está o texto, né, dentro de introdução. E aproveitando, né, e já falando sobre as citações. E aí que vem outra facilidade do LaTeX. Olha só como que fica fácil citar e referenciar de forma correta, sem a gente se preocupar com formatação. Por quê? Porque o template já está pronto. É só colocar no formato certinho, chamar a citação que ele faz para a gente de forma correta. É claro que a gente tem que configurar cada citação, mas tudo bem. Cada referência. Bom, e aí eu vou falar isso a fundo para vocês. Bom, mas aqui na aula de hoje eu vou apenas falar superficialmente. Depois a gente vai entrar a fundo em cada um desses detalhes. Bom, então veja bem. Caso você queira fazer uma citação indireta, existem duas formas aqui no nosso template. E na maioria dos trabalhos, essa aqui são duas formas de fazer essa citação indireta. Ok? Onde? A primeira forma é quando você quer
o sobrenome do autor do trabalho esteja no texto, presente no texto. Então, quando nós tivermos o sobrenome do autor no texto, caso vocês queiram isso, nós vamos usar o /cite online. Como isso aqui foi feito por brasileiro, né? Esse cite online, isso aqui ficou parecendo que se você mostrar isso aqui para um americano, ou mesmo de outras nacionalidades, pessoas de outras nacionalidades, vai começar a achar que alguma coisa que está citando, alguma coisa que está online, que vai pegar num repositório online ou no banco de dados online, não tem nada a ver com isso. Isso aqui quiseram fazer eu citar na linha, onde o nome está na linha. Ficou meio estranho isso daqui, né? Esse nome que deram para essa tag, ou para essa variável, como queiram chamar. Esse /cite online. Esse /cite online é quando você quer que o sobrenome esteja no texto. Quando você não quer que o sobrenome esteja no texto, né, da citação, o dado ali da citação, né, não esteja no texto, igual ali no Brasil 2012, aí você vai usar só o /cite. Mas espera aí, professor, como é que eu faço? De onde é que ele tirou esse Cadena 2017 busca, esse Brasil 2012? Como é que ele colocou aqui esse Cadena 2017, esse Brasil 2012? Será que tem a ver com esse busca aqui? Nem está presente aqui. Como é que isso aqui funciona? Bom, olha só. Olha que bacana que o LaTeX faz para gente. Esse dado que está aqui dentro é um ID da minha referência. É como se fosse uma chave primária. O pessoal que já fez banco de dados ali, é como se fosse uma chave primária que eu tô buscando, né? É como se fosse o CPF da minha referência na minha base de dados. Ué, como assim base de dados? Existe um arquivo chamado bibliografia.bib. Aqui, pessoal, que estarão todas as referências que você pode ou não utilizar no trabalho. Esse é como se fosse o banco de dados de referência que você tem do seu projeto no LaTeX. Então esse arquivo aqui dentro desse arquivo, é o arquivo que vão ter as referências, os dados da referência, o ano, o autor, a conferência, se aquilo dali é um artigo de congresso, se é um artigo de periódico, se aquilo dali é uma lei, se aquilo dali é uma citação de um website, enfim, se é uma tese. Muito bem. Então, se é um livro, se a citação é um livro. Tá, mas olhando para isso daqui, tem umas coisas bem malucas, né? Tem um negócio bem estranho aqui. É difícil fazer isso aqui na mão, obviamente. Essas citações aqui seguem o padrão BibTeX. Então, existem softwares que vão construir essa saída, ou simplesmente podemos ir no Google Scholar e obter essa referência lá no Google Scholar e trazer para cá. Muito bem. Então, o Google Acadêmico, o Google Scholar, eu posso fazer uma busca aqui. Por exemplo, eu posso buscar alguma palavra-chave. Por exemplo, eu posso buscar por SIG,
Aqui, eu posso falar que eu quero documentos desde 2017, documentos mais novos, né? Caso não venha exatamente o que você quer em português, uma sigla em português, às vezes a gente coloca a sigla em inglês, por exemplo, Volunteer Geographic Information. E aí, vamos supor que você pegou esse artigo, né? Você viu esse artigo, gostou desse artigo, enfim, leu ele, gostou, achou legal, vai citar. Bom, como é que eu faço para levar esse artigo lá para o meu LaTeX? Essa referência. Aqui temos um ícone de citar, ó. Tem umas aspas, né? Que de acordo com a configuração do seu Google, esses três padrões de citação, eles podem aqui vir diferentes, né? Do que está aqui configurado no meu. Então, eu poderia pegar aqui a referência, né? Ela relativamente quase que pronta, ou já para botar no Word, por exemplo, né? Às vezes tem alguns erros, algumas inconsistências, né? Pode acontecer. Mas às vezes ele tem aqui, ó, BibTeX. É isso daqui que vocês vão precisar pegar, copiar, levar para o seu arquivo bibliografia.bib, colar. E aqui, ou vocês mantenham o ID que ele pré-definiu, ou vocês coloquem o ID que vocês estão construindo. Tem gente que coloca, por exemplo, primeiro a grande área, depois o ano, depois uma palavra-chave. Enfim, vocês podem construir esses IDs da forma que bem entender. Lembrando que é sempre bom não colocar no ID acento, caracteres especiais, não coloquem espaço, não começa com número, igual para nomear uma variável lá em C++, ok? É sempre bom não complicar demais. Bom, então vocês coloquem, se quiser deixar esse ID aqui, e aí, se você quiser citar isso, basta colocar esse ID, mandar compilar, que ele vai fazer a citação da forma correta. Ele usa et al. De forma correta, coloca o ponto certinho. Beleza. Lembrando que seguindo aquelas normas da BNT. Isso aqui varia para, né? Nós seguimos a regra que é deste jeito aqui. Certo? Então, mas aqui em tal lugar é em itálico, não sei o que. Não, é deste jeito aqui o nosso template. Ok? É desse jeito aqui, daquela norma, aquela norma BNT, aquela que está lá. Mas já vi citação que é só um número entre colchete. Tá, é outro padrão, são outras normas de formatação. Ok? Então a nossa norma ela é essa. Tudo bem? Então,
fica de exemplo a questão de você buscar, né? Você pode usar o Google Scholar para buscar seus artigos, colocar um período específico. Se você quiser classificar por relevância ou por data, incluir ou não patentes, enfim. Olha só, ele mostra pra gente aqui, inclusive, ó, citado por 305, citado por 11. Então, até para ver a relevância, né, desse artigo, ou desse livro, enfim, desse documento que você está visualizando aqui, ele mostra, né, quantas citações também que ele encontrou que citam esse documento a qualquer momento, né? Então, basicamente você vem aqui no Bibtec e pega. Ou então você faz o quê? Você vai na revista e às vezes a revista ela pode ter em algum lugar, né? Não sei se exatamente essa aqui vai ter, mas algumas revistas em algum lugar você pode encontrar o Bibtec mais completo, né, com todos aqueles itens opcionais disponível. Ou aqui ou em alguma outra base Bibtec, ok? O importante é que depois que veja que ele faz até o hiperlink, né, já pra gente. Clicou aqui, vem para referência aqui embaixo. Ele faz a referência também pra gente, automática. Então, assim, por que eu falei que isso aqui é a sua base de dados que pode ser citado ou não? Porque ele só vai botar na referência, ele só vai inserir na referência os documentos que foram citados. Então isso é muito importante. Porque às vezes, lá no Word, você manda lá para a banca, manda para o orientador, manda para o colaborador, alguém apaga alguma coisa do texto e acaba esquecendo de apagar na referência, ou incrementa alguma coisa no texto e esquece de colocar na referência. Aqui no LaTeX isso não ocorre. Se você apagar alguma coisa e mandar compilar de novo, ele vai gerar o PDF, né? Ele vai gerar o PDF de forma correta com exatamente todos os artigos ou documentos que foram citados. Ele vai fazer as referências exatamente daquelas que estão no texto. Se você apagou e mandar compilar tudo de novo, ele vai atualizar isso daqui. Pode acontecer alguns problemas que são resolvidos de forma bem simples. Quando você apaga, é sempre bom vir aqui, ó, nós temos esse ícone aqui, ó, logs, e vem aqui nesse ícone de limpar os arquivos de cache. Então, às vezes é bom você limpar o cache em uma mudança muito radical, né, do seu text ou do ponto .bib e recompilar. É muito bom fazer isso. Você limpar o cache e mandar compilar de novo, que aí caso você tenha apagado alguma coisa e tenha ficado ainda na referência, ou você colocou uma coisa e não apareceu na referência, você citou e não apareceu na referência, ou você apagou e continua na referência, basta você fazer esse procedimento aqui, limpar os arquivos de cache, os arquivos temporários, e mandar compilar de novo, que vai funcionar. Isso lá no Text Studio também tem uma opção para fazer isso. Ok? E aí ele vai resolver se der algum probleminha. Normalmente quando você edita esse .bib, é sempre bom fazer esse procedimento de limpar esses arquivos de cache e mandar recompilar, ok? Muito bem. Então, voltando aqui, ó, citado, olha que legal, ele coloca até citado em qual página que está citado e faz um hiperlink, ó. Bem legal. Isso aqui não dá, até dá para fazer no Word, mas tem que programar bastante para fazer. Já está pronto para vocês. Então, novamente,
Referência, como é que vocês vão fazer? Ou vai no ou vai lá no Google Scholar, ou vai em algum software que vai gerar para você esse ponto .bib. Deixa eu ver aqui, cadê o... Deixa eu voltar. Deixa eu ver se eu acho algum artigo que na revista tem o text. Aqui ele foi direto. Aqui, ó, BibTeX. Ele gera o BibTeX pra gente. Esse BibTeX, eu posso abrir ele. Então, é um BibTeX mais completo, né? Então, assim, eu recomendo primeiro vocês irem na revista ou no website que publicou esse documento, enfim. Ou num website que tem uma base de dados já de BibTeX, pode ser que o seu documento esteja lá, bem documentado. E aqui ele coloca todos os itens opcionais. O DOI, o URL, o ISBN. Então, ele, até um resumo, né? Ele coloca pra gente. E aí você pode simplesmente copiar isso daqui e levar para o seu BibTeX, seu arquivo.bib. Aí você pode dar uma formatadinha aqui, né? Aí pode seguir o um padrão de formatação desse arquivo aqui, fica a critério de cada um, ok? Então, caso queira citar, né? Aqui lá é 2013, vai compilar. Ficou aqui. Então veja, o /cit ele coloca o sobrenome do autor ou dos autores fora do texto, certo? Entre parênteses, certinho, caixa alta, faz o hiperlink, tudo pronto. Só você colocar aqui o ID, né, da sua referência, ele faz para gente. Então, o /cit, a sua citação fica fora do texto, e o /cit online, o sobrenome ou a palavra-chave da citação, né, fica no texto que você está escrevendo, na frase que você está escrevendo, parágrafo que você está escrevendo, ok? Bom, isso no caso de citação indireta, certo? Ok? No caso de citação direta, nós vamos usar esta tag, ou variável, como queiram chamar isso aqui, né? Begin citação, end citação. E aqui dentro, o texto, né, da citação direta. E aí, ponto, vocês vão seguir este padrão. Ponto, /cit, não é o cit online aqui, tá? Tem que ser o /cit. E aí o ID do documento, da referência. E aí ele faz tudo para você, ó. Botou o nome, são 3 autores, colocou lá os 3 sobrenomes, o ano, tudo certinho. Porque a referência está certa. Então, lembrando, é importante conferir depois se isso aqui realmente está. Se isso aqui também está correto.
porque às vezes pode estar faltando alguma informação. Então, tenham em mente essa conferência depois, que pode ser que o Google Scholar ele não pegue todos os dados, e aí é necessário você ir na revista e olhar ou usar uma ferramenta para editar o BibTeX. Depois eu posso até mostrar algumas, ou uma base de dados de BibTeX. Se o artigo ele é realmente importante, a chance dele já estar em algum lugar da internet com o BibTeX todo completinho é bem alta. O primeiro passo é o Google Scholar, depois, né? Quer dizer, o primeiro passo não, é o último caso, né? O primeiro passo é você ir direto na editora, né? De onde que aquilo foi publicado, que pode ser que tenha o ponto .bib já feito. Depois você vai no Google Scholar e aí, caso falte algum dado, você pode procurar na internet como um todo, né? Se tem algum BibTeX daquela referência já construída. E aí é só jogar para cá, colocar um ID, lembrando que esse ID aqui, você define qual ID que você quiser. Certo? Eu recomendo usar algumas palavras-chave, colocar uma grande área, uma pequena área, o nome do autor, o ano, enfim, aí a posição que vocês quiserem, né? Construir. Porque isso aqui, pessoal, por exemplo, quem tiver lá no Text Studio, quando você digita, por exemplo, /cite, aqui também, ele te dá uma lista, né, da sua base de dados. Ó, Brasil 2012. Então, se você construir esses IDs com a área, grande área, você pode simplesmente colocar aqui, ó, SIG, por exemplo. Aí vem todos os artigos de SIG que você tem na base de dados. Se você quiser colocar primeiro aqui artigo ou livro, enfim, façam o ID da forma que vocês quiserem. Obviamente seguindo, né, as regras de nomenclatura de ID do LaTeX, que basicamente é só você não colocar caracteres especiais, não colocar espaço, enfim. Então, muito bem. Então, deixa eu apagar isso daqui, né, para confundir. Compilar. Bom, novamente, então temos a citação direta sendo feita desta forma, ok? Ele já faz o recuo. Ah, precisa dar esse tab aqui? Não, não precisa. Isso aqui vocês já sabem, é questão de visualização, né? A formatação que você colocar aqui não vai impactar, né? Isso aqui é só para ficar visualmente melhor de ler o código. Esse tab que a gente usa. Muito bem. Então, seguindo aqui, né? Figura. Bom, olha só. Então, a figura, ela deve ter um ponto final no título, um ponto final na fonte também. Como é que eu faço aqui figura? Como é que eu chamo essa figura? Bom, olha só. Com essas tags, ó, begin, figure, isso aqui é padrão. Você vai sempre usar, toda vez que tiver uma figura nova, você vai usar isso daqui, essa linha com essa linha aqui. Para abrir e fechar. Vai usar isso daqui também. Vai usar isso. Vai usar isso aqui. Tudo isso aqui você vai usar. Mas o que eu vou alterar? Você vai alterar o título da figura. Você vai escrever aqui o título que você quer que apareça na figura.
Ah, então ele já faz a numeração das figuras para mim? Sim, ele já faz. Figura 1, figura 2, figura 3. Então, se você apagar uma figura, acrescentar uma figura, não, não precisa se preocupar com a numeração. Basta o quê? Você colocar um ID para cada figura. No label, você vai colocar o ID da sua figura. Ok? Aí o ID você coloca do jeito que você quiser. É como se fosse o CPF da figura. Não pode ter. Ó, igual aqui, ó, Fig gráfico 2, Fig gráfico 3. É o identificador da sua figura. Então, esses identificadores, eu recomendo não colocar igual no mesmo documento. Ok? Então, por exemplo, começa a figura com Fig ou configura, underline, do jeito que você quiser, mas tome cuidado para não repetir o nome. Você pode colocar uma palavra-chave da figura, a figura da arquitetura do software, figura dos casos de uso, figura da documentação, sei lá, figura do mapa. Pode colocar aqui dentro o identificador da sua figura. Aqui é o título da sua figura e colocar um ponto sempre, tá? No final. Esse scale, ele vai redimensionar o tamanho da sua figura. Aí, se você colocar muito grande, o que vai acontecer? Ele vai estourar, obviamente, ele vai estourar o tamanho da página. E aí ele vai te dar um alerta aqui no cantinho, ó, overfull. Tá estourando, a figura tá estourando. Então, tome cuidado com a questão de estourar a figura, né? Porque vamos pegar aqui, ó, tá estourado. As margens vai ficar estranho. Então, você pode ir ajustando. Tem como configurar para ajustar o tamanho? Tem como. Ok? Você pode programar isso. Fica à vontade para quem quiser. Mas no nosso template tá, pra você ficar setando na mão. Bom, e aí como é que funciona? Onde está a figura? Bom, a figura vai... você vai ter que colocar o caminho relativo dessa figura. Nesse caso, nesse meu projeto, eu tenho aqui o arquivo principal, né? Que está no diretório principal. E neste diretório eu tenho outro diretório. Diretório, para quem ainda está com dúvida, diretório é pasta, né? A pasta. Então eu estou numa pasta, ou diretório principal, tem esses 3 arquivos aqui, né? Esses 3 arquivos principais, obviamente, podem ter outros. E aqui tem um arquivo de imagens. Um arquivo não, uma pasta, né? De imagem, onde eu tenho umas imagens aqui dentro. Então, eu tenho que colocar o nome da pasta e o nome inteiro com a extensão da figura. Ok? Lembrando que o LaTeX ele não vai funcionar com todas as figuras. Às vezes você precisa de uma biblioteca específica para usar determinada figura. Ok? Mas JPEG, PNG vai funcionar. Muito bem. E aqui na fonte, você não vai mudar isso aqui, nada daqui. Vai mudar o quê? Quem fez aquela fonte. Se foi os próprios autores. Ou fazer uma referência. Adaptado de, traduzido de, pode colocar na fonte. Você pode colocar uma frasezinha e fazer a referência aqui. Ok? E mesmo se for você que criou a figura do zero,
tem que colocar fonte, autores. Tem que escrever aqui, autores. Certo? Vou escrever aqui. Autores. Ou autor. Ok? Autores. Figura 1. A nossa figura que nós estamos mexendo. A figura 1. Muito bem. Ou autor. Isso é muito bom, porque eu não preciso mais me preocupar com a numeração de figuras. Isso dá muito trabalho de fazer quando você está utilizando o Word, por exemplo. Basta você dar um ID para essa figura. E aí, quando você precisar chamar, você pode chamar usando apenas o ref, né? Esse barra ref e o ID do seu gráfico. Então, ó, nas figuras, a referência da figura 1, da figura 2 e da figura 3. Olha que legal que ele faz pra gente. Ele faz um hiperlink para a figura. Figura 1, figura 2, figura 3. Ele faz essas referências, esses hiperlinks para as figuras. Além disso, você poderia colocar também, ó, a barra autoref que aí, olha o que ele faz. Ele escreve, inclusive, a palavra figura no texto. Então, se você quiser usar o autoref e passar o identificador, ele já fala se é quadro, se é figura, se é tabela e o número. Então, o autoref, ele identifica se aquele elemento ele é uma figura, se ele é uma tabela ou se ele é um quadro. E já escreve para você igual aqui, ó. Esse autoref, ó, aqui embaixo, ó, tabela IBGE, é o identificador, né? Ele escreveu a tabela 1. E aí ficou o hiperlink, inclusive, no texto tabela, né? Tabela 1. Agora, quando você quer falar de um monte de figura, figuras 1, 2, 3, aí eu já recomendo usar isso aqui, né? Porque senão você vai ter que colocar algo assim, né? A figura, a autoref e a outra figura aqui. Ó, a figura 1 e figura 2. Vai repetir o termo figura, né? Ou quadro, tabela, seja lá o que for o seu elemento atual, que você passou aqui dentro para o autoref. Bom, então eu posso alterar as posições das minhas figuras, das minhas tabelas. Eu posso acrescentar, eu posso remover, e eu não preciso me preocupar com a numeração. Isso nos adianta bastante. Quando você tem um trabalho cheio de figura, cheio de tabela, cheio de quadro, e aí depois de uma defesa, o pessoal manda você colocar uma no começo, ou uma outra figura, uma outra tabela, um outro quadro no começo. Você tem que renumerar todo mundo. No texto, tem que mudar o número de todo mundo, que vai mudar o número. Um vai ser 2, o 2 vai ser 3, e por aí vai. Aqui não precisa. Ele já faz a numeração automática. Se mudar a posição, ele vai alterar.
Se acrescentar, se tirar, ele já vai fazer toda a numeração. A gente não precisa preocupar com isso. Isso é muito bom. Bom, a questão da tabela, nesse momento aqui eu vou pular, né? Porque a gente vai ter uma aula específica de tabela que é um pouquinho mais complicado. Mas veja bem, ele tem um monte de tag que lembra ali uma tags e simbologia que lembra aquelas tabelas lá do de HTML. E então ele tem um padrão também para fazer a tabela, tá vendo? Então assim, a grosso modo, né, só para a gente passar por alto assim, ele vai começar uma tabela, sempre vai finalizar uma tabela e seguir o padrão. E aí, como vocês podem ver, né, a tabela, cadê a tabelinha? Ó? Por exemplo de tabela, né, nossa tabela vai ter essa cara. É obrigatório ter a fonte, mas não é obrigatório ter nota e anotações. Caso seja necessário ter, ou você tem a nota ou você tem anotações, né? Você não vai ter as duas coisas. Então você pode optar por uma dessas duas, escolher uma ou nenhuma dessas duas. Okay? Muito bem. E também no caso de quadro, também, né, na aula de tabela, nós vamos falar a fundo de quadro também, que é bem similar à tabela. A forma de construir, né, aqui ela é bem similar, só que ela tem uma tag exclusiva para quadro e existe uma tag exclusiva para tabela. Ok? O mesmo para equações. Então, veja que no caso de equações, nós temos também uma forma de fazer a equação, uma fórmula, enfim, função, que você quiser. Você tem uma fórmula, uma forma de fazer, inicializando e finalizando uma equação, colocando um identificador para esta equação e uma forma própria de escrever. Que veja que isso daqui é está nesse formato. Ó, precisão é igual a TP sobre TP mais F, enfim. Então, às vezes, vai ser algo bem mais complicado de fazer e existem ferramentas visuais que você vai editando visualmente e ele vai construindo a equação para a gente. A gente vai ver isso também numa aula específica, uma aula mais para frente. Bom, aqui, pessoal, na bibliografia, né, nessa tag, eu vou colocar o nome do nosso arquivo de bibliografia. Então aqui dentro, só o nome sem extensão, porque a extensão é .bib. Então basta você colocar o nome, né? Na verdade, você tem que colocar apenas o nome, não pode colocar .bib aqui. Tem que colocar só o nome do arquivo, onde está a sua base de dados de referências. Ok? Se você colocou isso dentro de uma pasta, tem que colocar o nome da pasta barra o nome do arquivo. Muito bem. Aí, caso você queira colocar apêndice, apêndice A, então, nessas tags aqui, ó, você vai colocar algum capítulo, né, de apêndice, o título,
E caso você queira anexo também, caso você queira anexo também, você pode usar aqui dentro, direto, né? No anexo, eu posso fazer o seguinte. Eu poderia criar um novo capítulo com título aqui dentro do anexo e colocar um texto ali, sei lá. Ou, se você tem um outro arquivo, né, que às vezes você tem um arquivo e quer colocar aquele arquivo de anexo. Nesse caso, que você tem um arquivo com várias páginas, você tem que seguir esse padrão aqui. Você não vai mudar nada aqui, exceto a escala, né? Porque o arquivo pode ser maior ou menor, né? E pode estourar a página aqui. Você vai fazer o tamanho. Vai colocar a referência do arquivo, ou seja, se tiver dentro de uma pasta, tem que colocar o nome da pasta e por aí vai. A referência relativa, né? Onde você tem que colocar o nome do arquivo e a extensão do arquivo, por exemplo, um PDF. E aí, aqui dentro, você vai colocar o título do anexo. Você vai apagar isso aqui e vai escrever o título do seu anexo. E aí, caso ele tenha mais de uma página, é só você colocar mais essa linha, colocar aqui 2 menos, que ele vai do 2 até o final. Eu quero da página 2 até a página 5. 2, 5. Mas aqui vai até o final. A escala, né, o tamanho, o scale aqui que você vai colocar. E o nome do arquivo. E aí ele vai colocar as outras páginas, caso tenha outras páginas e são do mesmo anexo, né? São do mesmo anexo. Ok? Aí caso vocês queiram colocar só o texto, as tabelas, vai seguir o padrão igual de cima. Vai colocando capítulo, coloca chapter e vai colocando tudo aqui dentro. Igual aqui no apêndice. Coloca o capítulo e vai escrevendo aqui, ó. Vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo. Bota tabela, bota figura, vai colocando tudo aqui. Ok? Cada vez que você mudar de capítulo, você vai mudar, né? Do apêndice. Então, o mesmo para anexo. Vamos colocar. Opa! Vamos colocar um outro capítulo aqui. Anexo B. E o texto que você quiser. Texto, tabela, figura, enfim. Quadros. O que você quiser no anexo B. E por aí vai. Ok? Veja que a quebra de linha, ele não é porque você deu quebra de linha aqui que ele vai dar aqui, ele vai seguir, né? Ele vai seguir em linha reta. Você quer dar quebra de linha, mas não é o caso. Aqui é só para exemplo, né? Não se preocupem com esses alertas que foram gerados, ok? Não se preocupem com isso aqui. Tem alguns alertas que foram gerados, mas é normal, ok? Bom, e aí é o fim do nosso documento, né? Chegou o fim do nosso documento.
Basicamente, para uma primeira aula de LaTeX, a gente viu aqui, né, o nosso template de uma forma macro, e aí nas próximas aulas nós vamos aprofundar alguns detalhes. A criação dele de um documento do zero, como é que faz uma tabela, como é que eu uso ferramentas externas para construir as equações, ok? Bom, turma, então por hoje é isso. Até a próxima aula.